Hoje a gente vai conversar sobre uma história dessas coisas fantásticas que estão acontecendo no mundo, mas que a gente não pode perder de vista, que tudo tem que ter fundamento, né? Tudo que tem que ter razão de ser. A gente não deve apenas se levar pela empolgação, pela aparência e principalmente pela juventude. Mário Quintana, o saudoso poeta, dizia: moça risonha que ri e sonha, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje. 4,5 bilhões de dólares aos 30 anos. O sonho de Elizabeth converteu-se em pesadelo. Elizabeth Holmes, a jovem de 32 anos que supostamente revolucionou o negócio de exames de sangue nos Estados Unidos. Agora, ela corre o risco de passar muitos dos seus anos na cadeia. Originária da cidade de Washington, do dia 3 de fevereiro de 1984, tinha 19 anos quando resolveu jogar tudo para cima, abandonar a Universidade de Stanford e colocar em pé o seu sonho. Theranos, uma das mais promissoras startups do Vale do Silício. Lastreada em tecnologia de ponta, tornou exames de sangue atividade prosaica, encontrável em qualquer esquina das cidades, de forma rápida, econômica, acessível e precisa. Com apenas uma ou duas gotas de sangue, centenas de exames diferentes. Segundo Elizabeth, metade dos americanos não fazia os exames de sangue solicitados por seus médicos, temendo a tal da picada da agulha e aquele ritual da retirada. Ela dá início ao seu negócio trabalhando exclusivamente com as indústrias farmacêuticas. Dentre outras vantagens, ela oferecia a vantagem da economia e da rapidez, possibilitando que fosse reduzido significativamente os custos na fase de testes de medicamento, que é onde ocorrem os maiores investimentos em todo o processo. Na sequência, Elizabeth decidiu mergulhar no varejo, e a fama e a repercussão dos seus feitos credenciou a Theranos a fazer uma parceria com a Walgreens, a maior rede de drogarias dos Estados Unidos. São 8,5 mil lojas e que se notabilizou pelo seu posicionamento. Walgreens, no máximo a 8 quilômetros de cada cidadão americano. Um pouquinho mais adiante, Elizabeth sensibilizou e encantou personalidades da cena americana a ponto de ter 2 ex-secretários de Estado no Conselho de Administração da Theranos, o Henry Kissinger e o George Shultz. O mês é outubro de 2015. A casa literalmente cai. A empresa de Elizabeth passa a ser fiscalizada, passa a ser investigada. Aqueles testes de sangue acessíveis, rápidos, econômicos, eram no mínimo precários. Quem denunciou o fato foi o The Wall Street Journal, a partir da reclamação e denúncia de uma série de pessoas. A publicidade agressiva da empresa imediatamente é retirada do ar. A empresa, que meses atrás valia supostamente 9 bilhões de dólares, sendo que 50% eram da Elizabeth, literalmente derreteu. O primeiro processo contra a Elizabeth e a Theranos, por um dos seus clientes, sentindo-se enganado, ingressou na justiça americana na segunda semana do mês de maio de 2015. E, na sequência, uma série de outros processos em todo o país. De início, a Elizabeth acusou as grandes empresas do setor, onde ela entrou com a Theranos. Ela acusou a Quest e a LabCorp, que elas que estavam boicotando a Theranos. Diante das evidências, dias depois, ela não teve outra alternativa que não fosse assumir a culpa, confessar sua negligência na prática dos fundamentos mínimos e obrigatórios nos procedimentos de exame de sangue. A suposta tecnologia exclusiva que a Theranos tinha não era bem assim. Nas entrevistas e nos comerciais, Elizabeth desancava as duas principais empresas concorrentes, ironizando sobre a metodologia ultrapassada que continuavam usando e que obrigava os pacientes a muitas miligramas de sangue quando uma ou duas seriam mais que suficientes. Porém, nas fiscalizações a que foi submetida a Theranos, tudo o que se constatou é que não existia nenhuma tecnologia revolucionária.
A Teranos exclusivamente expunha seus clientes a riscos absurdos e desproporcionais. A história é a seguinte: desde que o Steve Jobs partiu, o Vale do Silício buscava incessantemente um novo ícone, um novo Deus. A imprensa especializada em tecnologia tentou sucessivas vezes colocar nas primeiras páginas jovens e promissores talentos. E de repente surge Elizabeth. E a imprensa acreditou estar finalmente diante do Steve Jobs de saia. E forçou a mão e exagerou na narrativa. Escancarou-se nos elogios e adjetivos e anunciou a chegada do substituto. Investidores gananciosos e incautos caíram no engodo e encheram os cofres da Teranos. Na edição de Forbes sobre as mulheres mais ricas do mundo do ano de 2015, quem está lá? Elizabeth. Posição de número 110 com uma fortuna de 4,7 bilhões de dólares. Um ano depois, 1º de junho de 2016, Forbes procede a uma revisão e reduz a fortuna de Elizabeth para 0. Agora, momento em que eu estou gravando, outubro de 2018, a Teranos está sendo liquidada. Salvo raríssimas exceções, e até prova em contrário, os fundamentos dos negócios continuam rigorosamente os mesmos, muito especialmente no tocante à verdade. Já a fraude é outra coisa e sempre encontra incautos e gananciosos de todos os gêneros, assim como especuladores de toda a ordem pelo caminho. Elizabeth perdeu o pouco que lhe restou. Elizabeth vai perder a liberdade. Elizabeth vira designação de toco, de golpe, de picaretagem.